Krishna, que pertencia a um clã amigo do rei, ele vai tentar evitar uma guerra iminente. Ele vai se revelar como um avatar do deus Vishnu. Ele diz: sempre que o mundo declina em virtude e justiça, sempre que imperam o vício e a injustiça, vem o eu, apareço no meu mundo, nascendo e vivendo como homem entre os homens. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nenhum texto sagrado é colocado em um cenário tão intrigante quanto o do Bhagavad Gita, considerado um dos textos fundadores do yoga. A primeira vez que eu li esse texto extraordinário, eu fiquei impressionada com a riqueza de informações que parece ter sintonia com muitos dos textos sagrados já existentes em outras religiões. E assim a gente percebe que toda a nossa história está conectada, que os ensinamentos sagrados da fonte divina que foram passadas através de entidades ou mitos que se adaptaram a cada cultura e civilização e que chegaram até nós, às vezes como história mitológica, através de mitos e histórias de guerras que são tratadas como pura fantasia ou até como lendas, até que algum arqueólogo descobre um texto antigo ou vestígio desses acontecimentos que leva então a novas descobertas, e assim nós vamos confirmando que aquilo que não se acreditava antes se torna um fato. E assim vamos conhecendo a nossa própria história. O texto do Gita é escrito em sânscrito e é datado do 4º século a.C. Ele é retirado da epopeia de Mahabharata e ele conta sobre a batalha de Kurukshetra, que vem em trincheiras opostas os primos Duryodhana e Arjuna, e a luta entre esses dois clãs, os Pandavas e os Kauravas. Durante essa epopeia, Krishna, que pertencia a um clã amigo do rei, ele vai tentar evitar uma guerra iminente, mas ele não tem sucesso. Krishna era o tio de Arjuna, um desses primos, que sempre achou que o tio era uma pessoa muito legal, muito sábia e cheia de conhecimento. E Arjuna era uma pessoa mais sensível em relação aos problemas das pessoas, aos problemas do mundo. Ele era o oposto do primo Duryodhana. No desenrolar da história, Krishna ele vai se revelar como um avatar do deus Vishnu encarnado como homem. E é a partir do diálogo entre Krishna e Arjuna que serão revelados, então, esses ensinamentos que vão dar base ao próprio hinduísmo. Assim como vocês veem, por exemplo, os ensinamentos do Novo Testamento, onde existem ali os diálogos e ensinamentos entre os apóstolos e Jesus, então na Gita estão os ensinamentos de Krishna que são passados através desse diálogo com Arjuna. Então eu vou fazer um resumo da história para vocês. Isso aconteceu antes da formação do que vocês conhecem hoje como Índia. Então ainda era uma conquista de território. Então os Kauravas, eles formavam um importante clã dessa época. E quando seu rei, Dastarhatra, que era o rei cego, ele envelheceu e ele decidiu ceder o trono não para seu filho, Duryodhana, mas ele deixa para o primogênito de seu irmão Pandava. Porque Duryodhana, ele era uma pessoa assim não muito do bem, e ele achava que não era digno de governar. Mas Duryodhana, ele não se conforma com isso, e ele se apodera do trono através de intrigas e traições, inclusive ele mata os próprios irmãos. Krishna, que era o deus encarnado, o chefe do clã Yadava, ele tentou reconciliar os dois partidos, reclamando para os príncipes Pandavas apenas 5 cidades. Então ele tentou negociar ali aquelas 5 cidades. Mas Duryodhana, ele se recusou a entregar sem luta a menor parcela de terra que fosse. Então se tornou necessário combater pela justiça e pelo direito. Todos os príncipes, então, da Índia, eles tiveram que tomar um partido. Ou estavam do lado de Duryodhana ou Arjuna. Duryodhana escolheu ter ao seu lado todo o exército de Krishna, enquanto que o próprio Krishna, sozinho, ele passou por um lado oposto, não como guerreiro, mas ele passou como simples condutor do carro de Arjuna, ou seja, um cocheiro. Do ponto de vista militar, o exército de Duryodhana, nesse caso, era muito superior ao de seu primo Arjuna. Mas essa superioridade ela era compensada pelo fato da presença de Krishna no campo oposto. Então o diálogo aí é inspirado na batalha iminente entre os Pandava, liderados por Arjuna, que significa homem em busca de conhecimento, que tinha sua carruagem, no caso, dirigida por Krishna, que significa o conhecimento. Então aí está a saga do buscador sendo guiado pelo conhecimento, e do outro lado, os Kauravas, no caso, liderado por Duryodhana. Então, em certo momento dessa guerra, antes de começar,
Arjuna ele entra em desespero exatamente porque ele tem do outro lado como inimigo parentes seus. Ele tem primos, ele tem o professor dele estava do outro lado, pessoas que ele conhecia, que ele cresceu juntos. Então, em certo momento, ele pede para colocar a sua carruagem na frente dos dois exércitos, porque naquela época existia uma certa formalidade. No caso, não se começava uma guerra assim, tinha toda essa formalidade, e ele pede para ficar ali e olhar do outro lado. E quando ele vê os seus tios, primos, como opositores, aquele que foi seu professor, então ele entra em conflito, ele sente as pernas tremerem, a boca seca, ele deixa o arco cair, enfim, ele entra numa crise existencial. E ele diz a Krishna que não era capaz de lutar contra aquelas pessoas, porque se ele lutasse, teria que matar essas pessoas. E se ele não lutasse por outro lado, ele iria também contra o próprio Dharma, porque ele era um governante e ele tinha que defender seu reinado da tirania. Krishna, que até então era o seu tio, ele acaba se revelando ali como um avatar do deus Vishnu, ou seja, era um avatar do deus encarnado como o tio dele. E com seus ensinamentos, lentamente, ele vai trazer a consciência de Arjuna, que continua sempre fazendo perguntas. E a conversa gira em torno de uma série de perguntas e respostas sobre conceitos metafísicos, sobre a alma, sobre a relação com o Supremo Criador, sobre a libertação, sobre a reencarnação, sobre Dharma, Karma e uma série de coisas. Krishna aí, ele se apresenta como o ser supremo manifestado e explica que todo aspecto da criação vem dele e que apesar disso ele permanece apenas um espectador dessa criação. O texto do Gita certamente ele não defende a guerra, o que defende é a defesa ativa e altruísta do Dharma, porque ele entra em crise exatamente pelo que ele tem que fazer e pelo que poderia acontecer do outro lado, matando essas pessoas. Mas no final essa guerra é vencida por Arjuna. Mas aqui eu tirei algumas citações que eu achei interessante. Ele diz, no caso Krishna, difícil, ó príncipe, é romper o véu de ilusão que cerca a manifestação. Somente aquele que se aproxima de mim supera a ilusão. Outra frase que ele diz, entende que de mim procedem todas as coisas, consciência, energia e matéria. Eu não estou nelas, mas elas estão em mim. Outra fala dele, ele diz que o yoga é o domínio nas ações, é aquilo que permite realizar uma ação sem apego, renunciando ao fruto da ação, que é o resultado. Então o que ele diz aqui, quando ele explica, é que ele deveria fazer o que tinha que fazer mesmo, e que ele teria que seguir o seu Dharma independente do resultado. Então, quando a gente tem que fazer aquela ação, a gente precisa agir, a gente precisa e fazer aquilo que é justo, independente daquilo que será o resultado mais adiante. A gente tem que fazer sem se preocupar com isso, no caso, quando se trata do Dharma. Então, sempre que o mundo declina, ele diz também isso, é uma frase maravilhosa que diz muito da nossa história. Ele diz, sempre que o mundo declina em virtude e justiça, sempre que imperam o vício e a injustiça, vem o eu, o Senhor, e apareço no meu mundo em forma visível, nascendo e vivendo como um homem entre os homens. Então olha que lindo, ele diz o quê? Que através de homens como Buda, como Jesus, vários homens, ele traz a mensagem dele de tempos em tempos, em toda a nossa história. Então a gente pode, para concluir, dizer que a Gita contém tudo o que há de melhor na filosofia hindu, e é precisamente esse ecletismo de ensinamentos que elevou essa obra ao nível de um dos grandes textos sagrados hindus. Ele valeu o nome de Bíblia dos Hindus ou Evangelho de Krishna, como às vezes é referido. Então espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui com muita gratidão no coração e para quem gostou do texto, curtam, compartilhem. Para quem está aqui pela primeira vez, se gostou do canal, de seguir nosso canal. Então, com muita gratidão no coração, eu me despeço, desejando muita paz e muita luz na vida de cada um de vocês. Até a próxima!